Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Ricardo Lúcio, historiador, e vou estar aqui falando a respeito do decreto 3551 de 4 de agosto de 2000. Ele institui o registro de bens culturais de natureza imaterial que constituem patrimônio cultural brasileiro, cria o Programa Nacional de Patrimônio Natural e dá outras providências. Foi sancionado pelo Fernando Henrique Cardoso e Francisco Efor. Está escrito aqui no primeiro artigo: fica instituído o registro de bens culturais de natureza imaterial que constituem para o patrimônio cultural brasileiro. Livro de registros e saberes, onde serão escritos modos de fazer enraizados no cotidiano das comunidades. Posso citar um exemplo? Processo de fabricação do queijo do Cerro. 2. Livro de celebrações, onde serão escritos rituais e festas que marcam a vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, entretenimento e da vida social. Posso citar um também? Festa do Divino, em Goiás. 3. Livro do registro das formas de expressão, onde serão escritas manifestações literárias, musicais, plásticas, lúdicas e cênicas. Eu errei aqui, pessoal, mas posso citar jongo, capoeira. 4. Livro de registro dos lugares onde serão inscritos mercados, feiras, santuários, praças e demais espaços onde se concentram e reproduzem práticas culturais coletivas. Santuário Nacional de Aparecida é um patrimônio imaterial. Bom, posso estar certo nisso. 2. A inscrição num dos livros de registro terá sempre como referência a continuidade histórica do bem e sua relevância nacional para a memória, identidade e formação da sociedade brasileira. Pessoal, inciso 2 aqui é um do que dá mais pegadinha em provas. 3. Outros livros de registro poderão ser abertos para inscrição de bens culturais de natureza imaterial que constituem patrimônio cultural brasileiro e não se enquadre nos livros definidos do parágrafo deste artigo. Tudo bem. Agora, o artigo 2. São partes legítimas para provocar a instauração do processo de registro. 1. O ministro do Estado da Cultura, instituições vinculadas ao Ministério da Cultura, secretarias de Estado, de município e Distrito Federal, as sociedades ou associações civis. Pessoal, todos esses 4 podem instaurar o processo de registro. Artigo 3. As propostas para registro acompanhadas de documentação técnica serão dirigidas ao presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que submeterá ao Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural. Passará para o IPHAN, passa primeiro para o presidente do IPHAN, que depois passa para o Conselho Consultivo. A instrução dos processos de registro será supervisionado pelo IPHAN, acompanhado de documentação correspondente, e deverá mencionar todos os elementos que sejam culturalmente relevantes. A instrução de processo poderá ser feita por outros órgãos do Ministério da Cultura, unidades do IPHAN ou entidade pública ou privada, que detenha conhecimentos específicos sobre a matéria, nos termos de regulamento a ser expedido pelo Conselho Consultivo. Um exemplo, pessoal: a fabricação do queijo do Cerro. A fabricação do queijo do Cerro, ela pode e ela foi feita por uma instituição privada que a registrou como patrimônio imaterial. Pessoal, não é o queijo, mas sim o modo como ele é feito, a sua fabricação. Então, no prazo de 30 dias, poderá ser publicado no Diário Oficial da União. Ou seja, o parecer do que trata o parágrafo anterior será publicado no Diário Oficial da União para eventuais manifestações sobre registro, que poderão ser apresentadas ao Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural no prazo de até 30 dias contados até a publicação do parecer. Artigo 4.
esse é fácil, pessoal. O processo de registro, já instruído com as eventuais manifestações apresentadas, será levada a decisão do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural. Pessoal, não é tombamento, é registro. Muita gente cai como patinho nisso aqui. Não é tombamento, é registro. Artigo 5. Em caso de decisão favorável do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, o bem será escrito como: no livro correspondente receberá de título de Patrimônio Cultural do Brasil. Então, aprovado passa a ser Patrimônio Cultural do Brasil, como a capoeira, o acarajé, o queijo do cerro, a festa do divino e assim por diante. Artigo 6. Ao Ministério da Cultura cabe assegurar o bem registrado. 1. Documentação dos meios técnicos admitidos, cabendo ao IPHAN manter banco de dados com o material produzido durante a instrução do processo. O IPHAN tem que assegurar a documentação dos meios técnicos admitidos e manter o banco de dados durante o processo de registro, ampliando, divulgando e promovendo o registro do patrimônio, fazendo a sua ampla divulgação e promoção do patrimônio. 7. O artigo 7. O IPHAN fará reavaliação dos bens culturais registrados pelo menos a cada 10 anos e encaminhará ao Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural para decidir sobre a revalidação do título de Patrimônio Cultural do Brasil. Pessoal, aí está em outra pegadinha. A cada 10 anos vai ser feita a revalidação. A cada 10 anos. E será encaminhado para o Conselho Consultivo do IPHAN para decidir a revalidação do título de patrimônio cultural. Sendo negada a revalidação do registro, é mantido como referência. Pessoal, então se ele for negado, vai acabar? Não. O registro continua, só cai o título de patrimônio cultural. Tem muita pegadinha aí. CESP e FCC são boas nisso. Parágrafo único do artigo 7. Negada a revalidação, será mantido o registro como referência cultural de seu tempo. 8. O artigo 8. Fica instituído no âmbito do Ministério da Cultura o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial, visando a implementação de política específica de inventário, referenciamento e valorização deste patrimônio. Parágrafo único. O Ministério da Cultura estabelecerá no prazo de 90 dias as bases para o desenvolvimento do programa de que trata esse artigo. Isso foi feito em 2000. Então, o artigo 8º, para ser mais exato, fica instituído o Programa Nacional de Patrimônio Imaterial, visando o programa de inventário, referenciamento e valorização do patrimônio. Então, aí, pessoal, é muito simples, é muito fácil. Basta apenas fazer alguns esquemas, não cair nas pegadinhas, porque o artigo 7, o artigo 1 e o artigo 2 são os que mais fazem as pegadinhas. São a CESP, bancas como a CESP, a FCC, fazem muitas pegadinhas com os artigos. Tem que dar uma lida e dar uma destrinchada, ok? Bom, pessoal, era só isso. Ricardo despede para todos que estão fazendo um bom estudo desse decreto. Espero ter ajudado. Obrigado.